Neymar deve estar assim, Riad, ó. Que delícia. O problema era eu. Rapaz, que goleada do Newcastle em cima do PSG. 4-1, meu irmão. Fora os apavoros, tá? Fora os apavoros, o Newcastle humilhou o Paris Saint-Germain no St. James Park hoje pela Liga dos Campeões, né? Vou falar dos jogos de hoje, assim como eu fiz ontem. Vou passar jogo a jogo, que eu não assisti, eu comento o resultado, aquela coisa toda que a gente já está acostumado a fazer aqui. Só convido você a participar da rifa do Futirinhas, cara. É muito importante, a gente vai viabilizar os produtos do nosso estúdio, né? A reforma, pintura, etc e tal, né? Televisão, aparelho de som, né? Controle de som, stream deck, microfones, câmeras, vão ter 3 câmeras, então tudo isso vai custar dinheiro. A gente tá fazendo a rifa por causa disso, tá? Então, participa, o link tá aqui na descrição, é o primeiro link da descrição. É um PlayStation 5 mais uma TV 4K ou 8 mil no Pix para o vencedor. E para quem adquirir mais números, é 99 centavos por número, tá? Para quem adquirir mais números, 7 mil para o primeiro colocado, 4 mil para o segundo e 1.000 para o terceiro. Tá certo? 7 mil para o primeiro, 4 mil para o segundo e 1.000 para o terceiro, tá? Participa, link na descrição também. E vai no nosso grupo, no canal do WhatsApp. Também o link tá aqui na descrição, o canal do WhatsApp do Futirinhas. Vamos lá, vamos falar aqui. Vou falar primeiro do jogo do Newcastle contra o PSG. Depois eu passo jogo, grupo a grupo e comento no grupo geral, porque o grupo do PSG é o grupo F, tá? Mas vamos lá. O Newcastle recebeu o PSG e aí já me chamou a atenção, porque o Luiz Henrique escalou o PSG com 4 atacantes. Pô, meu irmão, 4-2-4, sem ninguém para criar, ainda deixou o Vitinha no banco, né? Ele deixou o Vitinha no banco, que, cara, querendo ou não, do meio de campo, é que tem o passe mais aprimorado, tá? Por mais que o Zaire Emery seja um jogador interessante, tenha bom passe também, ele é meio Verratti do jeito de jogar. Jogar com 4-2-4, cara, contra um time que é muito bom, que é muito rápido, é complicado. E aí o Newcastle, principalmente no primeiro tempo, engoliu o PSG, cara. Mas o PSG não viu a cor da bola no primeiro tempo. E o PSG, muito mal montado pelo Luiz Henrique, né? Botou como armadores, na verdade, o Mbappé pelo lado esquerdo, como um meia esquerda, e o Dembélé pelo lado direito como meia direita. Mas mesmo assim, eles são atacantes, eles são pontas, eles são caras de ataque e tal. E o PSG não tinha criação nenhuma. E aí, cara, o Newcastle aproveitou e fez a festa. O Almiron abriu o placar. Depois, num lance que foi para revisão, o Dan Burn de cabeça, num lance que o Newcastle não desiste da jogada, né? Insiste e consegue fazer o gol, né? E poderia ter sido pênalti do Hakimi, que a bola bate na mão dele. Depois, a zaga do PSG vira de costas pro lance, o Bruno Guimarães não desiste e levanta a bola, o Burn cabeceia, o Donnarumma defende mais já dentro do gol. E aí vai com 2-0 tranquilo pro segundo tempo, né? Termina o primeiro tempo com 2-0. Na volta do segundo tempo, o Langstaff faz um belo gol, faz o 3-0. Depois, o Luiz Henrique até coloca, né, o Vitinha, mas tirando o Gart, ele manteve os 4 atacantes o tempo inteiro, cara. Ele só mexeu 2 vezes, ele botou o Vitinha no lugar do Gart e o Barcola no lugar do Colomani. Ficou o tempo inteiro no 4-2-4. Melhorou a qualidade do passe jogando o Vitinha e o Zaire Emery, mas o PSG não tinha meio de campo. Mas melhorou dentro do jogo e conseguiu um gol com o Lucas Hernandes numa grande jogada, realmente. O Zaire Emery achou um passe maravilhoso para o Lucas Hernandes diminuir para 3-1, mas foi só. E, cara, para coroar, né, o jogo do PSG, do Newcastle, no final o Schär acerta um raro chute de qualidade, a bola vai no ângulo e o PSG sai com o Newcastle sai com uma goleada diante do PSG num jogo que doutrinou, cara, assim, o Ed Howe é um grande treinador, eu gosto do Luiz Henrique também, mas pô, o Luiz Henrique abrir mão para jogar num 4-2-4, cara, é muito difícil. Para você jogar num 4-2-4, no mínimo um dos atacantes, dos pontas, tem que ser armador, né? Justamente para auxiliar na criação. E aí você ficou muito dependente de Dembélé e Mbappé para criarem. E eles são, principalmente o Mbappé, é finalizador, cara. É finalizador. E o Dembélé não tem nada de construtor de centro de campo, né? Ele é um jogador de ponta. E aí até chamei a atenção, né, cara? O Messi e o Sérgio Ramos e o Neymar viraram problemas para o PSG. Tudo para satisfazer o ego do Mbappé. Acho ainda que o PSG
dessa vez pensou num time para formar o time, mas aí o Luiz Henrique cagou e andou, né? Hoje não era jogo para jogar com 4 atacantes, é muito difícil ter um jogo para jogar com 4 atacantes, hoje menos ainda. Hoje o meio-campo do PSG podia estar mais reforçado, né? Ainda acho a saída do Neymar e a saída do Verratti, principalmente, ruins para o PSG, mas enfim, montaram um time, o time tem ótimos jogadores, mas mesmo assim é complicado. Do lado do Newcastle, cara, eu esperava que o Newcastle fosse vencer o PSG, mas não por tanto. Foi realmente uma humilhação que o Newcastle aplicou ao PSG, vitória merecidíssima, tá? Agora eu vou grupo a grupo, né? Como os jogos de ontem foram do grupo A, D, hoje é do grupo E ao H. Vou lá pro grupo E de novo. Primeiro jogo hoje foi 1h45, né? Começou às 2 da tarde. O Atlético de Madrid recebeu o Feyenoord e foi um belo jogo, cara. O Morata fez 2 gols, o Griezmann fez um outro de puxeta bem bonito, mas o Feyenoord ficou na frente do placar 2 vezes, né? Ele faz 1-0, o Atlético empata com o Morata, depois o Feyenoord faz 2-1, o Atlético empata com o Griezmann e o Morata desempata, mas foi uma grande partida mesmo. No final, o Feyenoord pressionou, é aquele jeito do Simeone, né? Recurtinho, estaciona o ônibus, mas foi um grande jogo. O Atlético de Madrid jogou bem, tá? Não foi um jogo ruim, não, do Atlético. É um time que geralmente não gosta de acompanhar, mas esse ano tá divertido até. O Atlético tem feito bons jogos, algumas partidas. Bela vitória, né? O Feyenoord que tinha vencido no primeiro jogo, em cima do Celtic, acabou tropeçando, mas fez um bom jogo, cara. O Feyenoord é um time complicado para esse grupo, né? O grupo E, embora não tenha nenhuma grande aspiração de super time, é um grupo muito nivelado. E o segundo jogo provou isso também, que foi o Celtic perdidado, fez 1-0, a Lazio empatou, e depois no final a Lazio conseguiu o gol com o Pedro, já com 50 minutos do segundo tempo, e conseguiu a vitória fora de casa. A Lazio que tinha empatado o primeiro jogo justamente com o Atlético de Madrid, né, com o gol de goleiro, conseguiu a vitória fora de casa e deixa o grupo até embolado, porque o Atlético ficou em primeiro com 4, a Lazio também tem 4 pontos, ficou com a segunda posição, o Feyenoord tem 3, o Celtic tem 0, né, mas o Celtic é um time que até oferece alguma coisa, mas diante das forças que tem no grupo, eu acho que o Celtic é o patinho feio mesmo. Mas é um grupo da hora de acompanhar, tá? Grupo F, que é justamente o grupo do Newcastle e do PSG, já comentei, teve um outro 0-0 do Milan, dessa vez com o Borussia Dortmund na Alemanha, tá? Jogo bem truncado, jogo bem difícil, de poucas chances. O Dortmund foi ligeiramente melhor, mas não conseguiu a vitória em casa. O Milan empata de novo. O Milan é um time difícil de jogar contra, mas sinto falta de um Milan mais propositivo. O Milan tá, sei lá, eu acho que o Milan ainda não engatou para acelerar, né? Enfim, 0-0. O grupo F ficou com o Newcastle em primeiro com 4 pontos, o PSG tem 3, porque venceu o primeiro jogo justamente contra o Borussia Dortmund, o Milan tem 2 e o Borussia Dortmund tem 1, tá? Quando a gente fez o prognóstico de classificados, a gente colocou o Newcastle e Milan, né? Acho que Milan em primeiro e Newcastle em segundo. Não sei, o grupo é um grupo bem aberto ainda, um grupo bem complicado. Grupo G, grupo do Manchester City, né? O City venceu o Leipzig por 3-1 fora de casa. Primeiro tempo foi de total domínio do City, e o Phil Foden fez 1-0, mas assim, o City chegou a ficar com 70% de pós de bola, 8 finalizações, nenhuma do Leipzig. Eu esperava um Leipzig mais competitivo nesse jogo, mas o City dominou completamente o primeiro tempo, saiu com 1-0. Depois, logo na volta para o segundo tempo, o Openda consegue uma arrancada e foi uma chance. O Openda empatou o jogo, mas depois o City voltou a dominar completamente a partida e saiu 2 gols. Um golaço do Julián Álvares, golaço mesmo, né? Golaço mesmo. Bateu com muita qualidade no ângulo. E depois, no finalzinho, o Jeremy Doku fez o terceiro 3-1. Sentiu um Haaland pouco aparecendo, mas o City mostrando que há outros caminhos além do Haaland, né? O Haaland é o artilheiro do time, mas nessa Champions, esses 2 jogos, ainda não marcou. Então, grande apresentação do City, assim, foi realmente melhor do que o primeiro jogo, né? O City jogou melhor esse jogo do que o primeiro jogo contra o Estrela Vermelha, eu acho, né? Jogando fora de casa. Já no outro jogo, tivemos um empate 2-2 entre o Estrela Vermelha e o Young Boys. Eu não vi o jogo, então só vou comentar, né? Foi 2-2. Os dois que perderam no primeiro jogo, né? O Young Boys tinha recebido o Leipzig, perdeu de 3-1, e o City venceu o Estrela Vermelha por 3-1 na Inglaterra. Inclusive tinha saído perdendo, né? O Estrela Vermelha conseguiu acabou empatando em casa com o Young Boys em 2-2, que facilitou
até a vida do Leipzig, porque o City vai para 6 pontos, o Leipzig fica com 3 e o Young Boys e Estrela Vermelha tem 1 cada um, tá certo? E o grupo H, tivemos a vitória do Shakhtar Donetsk por 3-2 diante do Royal Antuérpia, que fez 2-0, chegou a fazer 2-0 e acabou levando a virada, né? O que lembrou o jogo de ontem. Não, tô tentando lembrar o jogo de ontem que foi do União Berlim, né? Desculpe. O de União Berlim, que abriu 2-0, acabou levando a virada do Braga para 3-2. Aconteceu a mesma coisa hoje com o Royal Antuérpia e Shakhtar Donetsk, que abriu 2-0 e levou o 3-2 do Shakhtar depois, isso jogando na Bélgica, tá? E tivemos também a vitória do Barcelona diante do Porto, que eu até coloquei na capa aí, que eu acho que não foi mão do Eustáquio no lance ali do segundo tempo. Ele estica aqui, a bola bate aqui, ó, ela não bate aqui. Ela bate aqui. E passa no VAR, e a bola batendo aqui, e o juiz deu mão, né? O que acabou culminando num pênalti que seria dado pro Porto, né? Porque o Eustáquio domina, a bola bate, rebate, acho que, se não me engano, bate na mão do Dorian Romeu, e seria um pênalti pro Porto. E acaba que não foi dado o pênalti, né? O Barcelona fez 1-0 com o Ferran Torres, teve o controle do jogo. Não tanto, porque o Porto tentou, o Porto foi voraz, foi para cima, tentou, né, martelou até o Barcelona, mas não conseguiu finalizar muito. E, cara, ia ter um golaço do Taremi de bicicleta, que estava ligeiramente impedido, que foi, cara, um pecado de não ter sido validado, porque estava impedido, né? Mas foi um golaço mesmo. Enfim, o Barcelona consegue a vitória, é líder do grupo, né? Fica com 6 pontos. O Porto tem 3, o Shakhtar também tem 3, e o Real Antuérpia tem 0, tá bom? Comenta aí, faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e